Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem? E aí, preparado para a gente começar mais uma aula da matéria fé? Hoje, especificamente, a terceira aula. Espero que você esteja desejoso, que você agora se ligue na matéria. Vamos crescer mais no Senhor. Que agora, quando a gente for orar, que, o Senhor que você peça para Deus, para que Ele possa estar lhe instruindo, lhe capacitando e me usando, para que esse momento seja um momento de edificação. Amém? Depende de mim, depende de você, né? Especificamente de cada um de vocês a estarem aí atentos, a absorver aquilo que o Senhor tem a entregar. Lembrando que foi firmado um propósito de estar aprendendo do Senhor esses dias. Vocês firmaram esse propósito, então que faça de todo coração, que faça com alegria. E deixa o Senhor fluir e lhe fortalecer, lhe fazer grande nesses dias, porque são dias cada vez mais difíceis e a gente precisa, irmãos, como a palavra diz, estar fortalecido no Senhor. Porque se a gente não se fortalecer em Deus, infelizmente a gente vai perecer, né? Mas com a força que vem do Senhor, a capacidade, a confiança nele, a gente consegue vencer, como ele diz na sua palavra. E como a gente tem estudado esses dias, a confiança em Deus, a fé é a vitória que vence o mundo, né? Então, que a gente possa estar absorvendo da palavra, que a gente possa ser aquela terra sedenta, que onde a palavra entra e realmente ali faz a transformação, faz a mudança, que até mesmo em uma terra seca, a água ela tem o poder de fazer frutificar, né? Florescer. Então, que você esteja aí atento. Vamos orar, vamos na presença do Senhor, vamos pedir que o Senhor continue operando. E é isso aí, bora lá. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença. E a gente te agradece, Senhor, por esse momento em que temos a oportunidade de aprender do Senhor. Pai amado e Pai querido, nos ajuda neste momento para que a gente possa absorver o máximo da Tua palavra. Senhor, trata do mais íntimo de nós para que a gente possa estar entendendo o que a Tua palavra diz e a gente possa colocar em prática nas nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, por Teu agir aqui neste momento. Opera, Senhor, em cada aluno que está aí desejoso, que o Senhor proporcione crescimento, revelação, sabedoria. E eu te peço também que o Senhor me use para que eu venha ser o Teu canal, Pai. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, pelo Teu agir, por tudo que o Senhor vai fazer. Nós cremos já na manifestação do Senhor através das nossas vidas. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas ao Senhor, o único Deus soberano e verdadeiro. Para todos sempre nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A gente parou na aula passada, né? Num trecho que diz assim: andar em fé para praticar os mandamentos. Então a gente concluiu sobre isso, né? Que nós precisamos de fé para que a gente possa praticar os mandamentos estabelecidos na palavra de Deus. Agora, o próximo tópico que a gente vai ver é andar em fé para vencermos as lutas dessa vida. Então, vamos lá, né? Para que a gente possa aprender mais sobre isso. Então, diz assim: dia após dia, nós lutamos e vencemos o mundo. Ou seja, o sistema do mundo, tentações do diabo, dos demônios, ansiedades, deficiência da alma, obras da carne, doença, medo diante das perseguições do evangelho e etc. Então é dia após dia que a gente vai vencendo, irmão, né? Nesta luta, nós usamos toda a armadura de Deus,
certo? Você viu na matéria, Satanás e seus demônios, falou especificamente sobre essa armadura. E você viu toda ela completa, que você pode ler aí em Efésios 6, que são atitudes que eu e você precisamos a cada dia estar revestido, né? De toda essa armadura. Porém, como nós estamos estudando sobre fé, nós iremos nos deter no escudo da fé e a espada do Espírito, certo? Então, o cristão ele precisa estar todos os dias revestido da armadura de Deus, completa. Mas para o estudo aqui agora, nós vamos estar vendo especificamente o escudo da fé e a espada do Espírito, tá? Aí diz aí, o escudo da fé, arma de defesa, é igual derrubar os maus pensamentos com os pensamentos alinhados à palavra de Deus, certo? Tem aí alguns textos e eu gostaria que você abrisse comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 3. Diz assim: Porque andando na carne, não militando segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então você está vendo aí que atitude poderosa que nós precisamos tomar, a atitude de defender a nossa alma, defender os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Todo cristão, ele precisa ter como defesa de sua vida a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar abundantemente em nós, ricamente em nós, porque nós precisamos, nos momentos difíceis, nos momentos de luta, utilizar-se da palavra para poder vencer. E isso é a utilização do escudo da fé. Como é que eu vou combater uma informação negativa se eu não tiver a informação positiva dentro de mim, ou a informação verdadeira? Porque a palavra de Deus não é apenas positiva, ela é a verdade. Então, quando ela está em mim, quando ela está na minha alma, quando eu tenho uma vida de busca à palavra, ela em meditação, aí ela fica em mim, na hora que eu preciso utilizar, aí eu vou fazer o que esse versículo diz. Quando a informação negativa vier, eu vou derrubar essa informação negativa com a informação verdadeira, que é a palavra de Deus. E vou ficar firme no que a palavra de Deus diz. Além desse versículo, a gente vê como o diabo trabalha. Ele vai sempre nos cercar de informações que nos tire da vontade do Senhor. Seja no nosso casamento, seja nas nossas ações, comportamentos, atitude. Ele sempre vai querer nos fazer umas pessoas diferentes daquilo que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida. Uma pessoa pacífica, uma pessoa amorosa, uma pessoa que paga o mal com o bem. Então ele sempre vai fazer o contrário. Vai querer que a gente peque. Né? Eu vou resumir na palavra peque. Mas Deus quer que a gente faça o quê? Como diz aí no versículo 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então a gente vê que o escudo da fé é uma decisão de ficar com o que a palavra diz. Né? A gente vai resistir à informação contrária, ficando com aquilo que Deus diz. E nós precisamos usar todos os dias o escudo da fé, porque todos os dias nós somos bombardeados, todos os dias nós somos cercados por informações que querem nos distanciar de Deus. E nosso posicionamento e usar a forma correta essa palavra, né? É o escudo da fé, aí a gente vai conseguindo se defender. Amém? Aí tem outro texto aí de Filipenses 4:8, ele diz assim, ó, que a gente deve pensar em tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se houver virtude, se houver louvor, deve ser isso que ocupa nossos pensamentos. Aí nos leva a meditar de quê? O que é que eu estou pensando? Se eu estou cabisbaixo, se eu estou triste, se eu estou
em um momento difícil da minha vida, eu preciso vigiar os meus pensamentos. Porque só o que é a palavra... Diz aí algumas dicas. O que é puro, o que é honesto, o que é agradável, o que é de boa fama. É isso que deve ocupar o meu pensamento. Eu levando a minha mente cativa a essa palavra, eu vou ter forças para poder resistir. Amém? Toda e qualquer situação. Toda e qualquer circunstância. A gente viu anteriormente, nas aulas anteriores, que a fé é a vitória que nos faz vencer o mundo. E o mundo são tentações, é tudo de ruim, tudo que não presta. É o mundo, a gente pode dizer. E a gente pode vencer sim, como? Usando as armas que Deus nos deu da forma correta. Beleza? Vamos lá, continuando. Aí a outra parte da armadura que tem aí é a espada do Espírito. Não é assim? Ou a palavra de Deus, que significa o quê? É uma arma de ataque, que significa falar o que já cremos da verdade, para que a vitória sobre o mal se manifeste. Então veja como é interessante. A gente precisa usar essas duas armas, né? A de defesa e a de ataque. A gente não deve só dar na defesa, porque quem só se defende, às vezes torna-se algo pesado. Tá entendendo? A gente precisa também atacar. Atacar com fé. Não é isso que diz aí é o quê? É falando a palavra. Confessando a palavra. Mas de todo jeito, só repetindo, não. É produzindo palavras de confiança. A gente precisa ter a palavra dentro de nós, firme, como eu já falei, e aí declarar aquilo que a gente já crê da palavra. A gente não deve ficar calado diante de uma circunstância, mas a gente deve crer, entendeu? Crer e falar em fé. Você está sendo bombardeado em certa área da sua vida. Você medita o que a palavra de Deus diz de bom, escuto, o que a palavra de Deus diz de correto, o escudo, e depois você fala, não, a palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus diz que eu sou isso. A palavra de Deus diz que eu posso aquilo. A palavra de Deus e declarar diante da circunstância. Bem, ficar firme nos pensamentos e declarar positivamente. Não positivamente, perdão, vou tirar essa palavra. Mas declarar em fé, né? Em confiança daquilo que Deus diz. Olha, bora ver aí uns versículos. Esse versículo de Lucas, né? O de Efésio ele fala dessa parte da armadura, né? Mas o versículo de Lucas é interessantíssimo, que é aquela parte que Jesus ele foi ser levado pelo Espírito ao deserto, né? E aí ele foi tentado pelo diabo. E é interessante que quando você lê, o diabo ele chega com a palavra para Jesus, né? Ele chega lá e vai tentar Jesus no nível que foi disponível para ele ser tentado e ali o diabo declara a palavra para Jesus e Jesus ele rebate aquela tentação com palavras também. Primeiro ele medita e depois ele rebate falando. Então você vai ver que Jesus ele declara palavras de fé. E porque ele declarou, porque ele falou aquilo que ele tinha certeza, o que foi que aconteceu no fim? O diabo fugiu, né? Então a gente precisa resistir do mesmo jeito que Jesus, falando contra as circunstâncias. Agora, não falar, digo de novo, de todo jeito. É falar em fé, né? Jesus foi levado no diabo para quê? Jesus foi levado no deserto para quê? Porque o pai mandou ele jejuar. Não foi? Então, até a ordem de o pai dizer, tá bom, não vai jejuar mais não, ele não podia fazer o quê? Comer. Aí, qual foi a primeira coisa que o diabo chega lá? Toma, tu tá passando fome, que Deus é esse que faz tu passar fome? Transforma essa pedra em pão. Aí, o que foi que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem. Ele meditou naquilo que o diabo estava dizendo, que era uma palavra negativa, que era uma palavra contrária daquilo que Deus já tinha determinado para a vida dele. E ele sabia o que tinha nas escrituras também lá do Antigo Testamento, já estava dizendo que ele ia passar por aquele momento em que ele ia ter fome e tudo mais, mas ele ia ficar com a palavra de Deus.
E ali ele meditou, veja, eu estou falando com as minhas palavras, e declarou. Falou contra a circunstância. Com fé, confiança no que ele já tinha da palavra. E ali ele venceu aquela tentação. E assim você pode ver todas as outras. E o que nos faz entender é o quê? É que nós precisamos agir da mesma forma. O que é que você está passando, irmão? O que é que está tendo na sua vida? Creia na palavra, que pode transformar toda e qualquer situação. Seja na família, seja financeira, seja qualquer área que for da sua vida. Deus é um Deus que age mediante a fé. Então, eu e você, se a gente não tem, vamos buscar esses caminhos que nós estamos aprendendo hoje para poder a nossa fé ser gerada. E depois, diante da situação, não esquecer, escudo da fé, espada da palavra. Amém? Deu para entender até aí? Então, tem esse texto aí de 2 Coríntios 4:13, que diz assim: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Cremos também, por isso falamos. Então, veja, falamos por quê? Porque criei. Não é falar sem crer. É criei, por isso falei. Porém, não podemos deixar de falar. É preciso haver essa combinação, irmãos. Meditação, crer, falou aquilo que já sabe. Amém? Observação. Meditando na explicação anterior, entendemos que a fé se manifesta pelo confessar. Ou seja, o que nós cremos da palavra se manifesta quando falamos com convicção. Amém? Lembra o Senhor, o nosso Deus, o Criador? Aquilo que não existia, aquilo que estava informe, era a terra. Mas ele, com a sua palavra, ele declarou, ele fez acontecer o que não existia, né? A Bíblia diz que com as palavras do Senhor criou todas as coisas. A gente viu também em aulas passadas, Jesus chegou para a figueira, ele fez o quê? Ele falou à figueira. Ele disse, não haja mais fruto, ninguém coma mais fruto de ti. Então, ele declarou, crendo, né? E quando, no mesmo versículo, ele estimula a mim e a sua vida, a dizer, olha, tenha a mesma fé de Deus, ou o mesmo tipo de fé de Deus, ou seja, procure desenvolver a sua vida no estilo de vida que Deus estabeleceu, que é um estilo de fé. Procure crescer nessas coisas. Quando Jesus diz tenha fé em Deus, ele está falando isso. Ó, procure crescer na fé. Procure crescer nesse estilo. Porque depende de quem? De mim e de você. Né? Deus vai ser na nossa vida do tamanho que a gente busca Ele. Se a gente buscar Deus intensamente, a cada vez mais a gente vai compreendendo na grandeza de Deus. Mas se a gente ficar paralisado, a nossa fé também fica paralisada e a gente, infelizmente, não usufrui daquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Então, falamos o que temos convicção. Quando a gente fala, vai acontecer. Número 2 da observação. Falar a palavra de Deus, crendo, será natural para nós quando tivermos essa palavra abundante em nossa alma. Não decorada, mas compreendida. Há uma diferença, irmão, de decorar a palavra e de compreender. O decorar, ela é simplesmente uma capacidade humana. Toda pessoa, ela tem capacidade de decorar a palavra de Deus, né? É só ler, às vezes tem uma boa memória e tudo mais, pode-se sim ter. E mesmo quem não tem uma boa memória, se ficar ali lendo aquilo várias e várias vezes, com certeza vai memorizar. Mas o entendimento, a compreensão, ela é uma ação espiritual. É onde precisamos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem junto naquela informação e a gente, junto com o nosso desejo, e ali proporciona uma revelação, que é o entendimento. Aí é gerado a fé. Amém? Então a palavra de Deus será falada por nós de uma forma natural. Vamos ler de novo. Falar a palavra de Deus crendo será natural para nós quando tivermos a palavra abundante em nossa alma, não decorada, mas compreendida. Resultado de termos o costume de buscar a palavra, meditando nela e orar em línguas. Ó, tá vendo? Ele está dizendo aí 3 coisas, né?
Resumindo, ele está falando 3 coisas. O costume de buscar a palavra, meditar e orar em línguas. Né? Então a gente precisa ter essa prática, buscar, meditar e orar em línguas. Porque Judas, ele fala, né? Edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então a oração em línguas, ela vai ajudar nessa edificação da fé. É por isso que o Filho de Deus, só o Filho de Deus pode chegar à plenitude da fé, no sentido que está disponível para nós aqui. Por quê? Porque só o Filho de Deus, que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, é que consegue orar em línguas. Amém? E se você é filho de Deus, é nascido de novo, tem o Espírito Santo, não ora em línguas, cuide em aprender mais sobre isso. Ouça a matéria batismo, mas já passou, não foi? Então procure, seu pastor, procure uma pessoa aí perto de você para estar explicando e você crescer também nessa prática de orar em línguas, amém? Porque é necessário para o crescimento da fé. Então veja que uma coisa da palavra de Deus se liga à outra. Vamos lá. Então precisamos buscar a palavra, meditar a palavra, orar em línguas, certo? Deste versículo diz aí, de Mateus, né? Coração se refere à alma do homem. Josué, esse versículo é mais claro na versão revista e atualizada de Almeida. Então a gente vai ver aí a observação número 3, certo? Para que as coisas boas de Deus, as bênçãos vindas deles, se manifestem em nossas vidas, além de falarmos a palavra com fé, precisamos também andar no amor dentro do nosso nível de conhecimento e entendimento da verdade. Então, irmãos, isso também, tudo é importante, né? Da palavra de Deus, mas isso também é importante, irmão. O amor, né? A Bíblia diz que se eu tiver fé, chegar ao nível de fé de transportar montes e não tiver o amor, de nada vale, certo? Então, é preciso a gente ter uma vida de andar em obediência, em amor, à palavra de Deus, dentro daquilo que a gente já sabe. Nesse texto de Marcos 11, que diz aí, 11, 22 ao 26, você vai ver que o Senhor está dizendo que a gente vai poder tudo mediante a fé. Aquilo que a gente pedir ao Pai, tendo certeza, a gente vai ter. Agora ele diz, mas também, quando você orar, se você perceber que tem alguma coisa contra alguém ou alguém tem alguma coisa contra você, ó, resolva logo a situação, certo? Porque o que é que ele está dizendo? Ande em amor. Ande em amor para que aquela fé, ela tenha o poder, né? No caso, ela possa manifestar aquilo para o qual ela foi preparada, amém? Ou você possa usufruir mediante a prática do amor. Ok? A observação 4. Assim como um filho de Deus que fala a palavra crendo, vai receber manifestação de bênção, assim também, se ele crê em algo ruim e declarar, vai receber algo mal em sua vida. Provérbios 18 diz que morte e vida estão no poder da língua. O que é isso? Das palavras, da crença. Você pode crer. Na verdade, irmãos, a gente foi feito para crer. A gente crê. Ou a gente crê no que é bom, ou no que é certo, a palavra de Deus, ou a gente crê no mal, no que é errado, certo? E aquilo que a gente crê é aquilo que a gente vai manifestar, porque nós somos seres de crença, de fé. Se eu crer que eu sou uma derrotada, que eu não nasci para nada e que minha vida é um inferno, sempre será. Mas se eu crer que eu sou de Deus, eu sou uma nova criatura e eu estou aprendendo nele, eu vou vencer, eu estou lutando, vai acontecer. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa crer no que a palavra de Deus diz, certo? Para todas as áreas da nossa vida. Então vamos lá. Continuando. Assim como um filho de Deus que fala a palavra crendo, vai receber a manifestação de bênção, assim também, se ele crê em algo ruim e declarar, vai receber algo mal em sua vida. Provérbios 18, 20 ao 21 diz assim, que morte e vida estão no poder da
língua, ou seja, das palavras. E as palavras, elas são fruto o quê? Das nossos pensamentos. Então, se a gente tiver um pensamento incrédulo fora do que a palavra diz, a gente vai declarar errado e realmente vai ver errado em nossas vidas. Mas se a gente renovar a nossa mente com a palavra, colocar as informações certas na nossa mente e declarar o que é certo, porque crer, a gente vai ver sim a manifestação do certo em nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós somos seres que fomos formados para crer. Ou a gente crê no certo, ou a gente crê no errado, né? Ou a gente confia naquilo que Deus diz, ou a gente confia naquilo que foi estabelecido pelo mal. Só tem dois lados da moeda. E eu e você precisamos escolher qual lado nós vamos reger nossas vidas, né? E Deus nos ensina que nós precisamos escolher as coisas boas. Eis que te proponho a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Então, quando a gente tem que se posicionar, irmãos, em crer no que a palavra de Deus diz, porque ela é o único caminho, ela é a única verdade, ela é a única a vida, né? Então, ela é a única verdade. Sim. Então, a gente precisa buscar cada vez mais um relacionamento com Deus para que a gente possa crer certo para falar certo. Isso porque se eu disser na minha vida que eu sou um derrotado e que eu nasci para perder e que eu não sei de nada e que nada posso, realmente a minha vida vai ser assim. Mas se eu declarar que eu posso em Deus, eu nasci para reinar e eu sou filha do Altíssimo, Deus me fez uma nova criatura, eu posso todas as coisas nele, posso vencer, posso romper em fé, eu vou vencer. Então, tudo está na forma em que a gente coloca na mente e para falar crendo na nossa boca. Amém? Aí agora sim a gente vai passar para o próximo tópico. Diz assim: andar em fé para nos firmarmos nas promessas, né? Então, por meio, a gente precisa de fé, irmãos, para a gente se firmar nas promessas. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz, Deus Pai já nos abençoou em todas as áreas. Você pode ver aí, já somos abençoados em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Né? Efésios 1, esse texto aí de Efésios, ele diz o quê? Ele diz que bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, todas as sortes de bênção, né? O Senhor já nos abençoou. Esse texto aí, voltando de 2 Pedro 2:1, ele diz que Deus, ele nos deu tudo. O que diz respeito à vida e à piedade, ou seja, para um mundo aqui agora, para essa época que vivemos e para a vida que há de vir. Jesus já providenciou tudo. Deus já nos deu tudo em Cristo. Está tudo disponível em Cristo. Agora eu e você temos que fazer a conquista por meio da fé. Porque eu posso nascer, posso envelhecer, posso morrer sem desfrutar de nada do que Deus conquistou para mim. Mas eu posso, no meio dessa minha trajetória de vida, ficar com o que a palavra de Deus diz e tomar posse, dia após dia, daquilo que Jesus já conquistou para mim, né? E você também, dia após dia, não se acomode. Não se deixe ser vencido, mas vença com a fé, vença com o poder da palavra, certo? Porque Deus já nos abençoou. Mas voltando aí para a gente ler, vamos ler. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz, Deus Pai já nos abençoou em todas as áreas. A riqueza desse texto aí, que Jesus nos proporcionou, conforme este versículo de 2 Coríntios, são as bênçãos em todas as áreas das nossas vidas. É aquele texto que diz que ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer, certo? Então essa riqueza é bênçãos em todas as áreas das nossas vidas. Ok? Certo disso, a gente continua. Realmente em Cristo, Jesus já nos abençoou. Algumas dessas bênçãos
já podemos usufruir hoje. Essas bênçãos que a gente pode usufruir hoje é chamadas de realidades. O que são realidades? Cura é uma realidade, saúde divina é uma realidade, todas as necessidades supridas é uma realidade, enfim. Porém, outras só usufruiremos no futuro. Quais são as bênçãos que a gente vai usufruir no futuro? São as promessas. Ou seja, ser arrebatado, por mais que eu e você creiamos hoje, mas hoje a gente não vai ser arrebatado. Quer dizer, se Deus não quiser, né? Mas a gente não pode ter fé e dizer, hoje é agora que eu vou ser arrebatado. Não, você crê que um dia será, mas a gente tem que esperar o cumprimento determinado por Deus desta promessa, porque ela vai acontecer em um futuro, num tempo que a gente não sabe, ok? Então, ser arrebatado, reinar no milênio, todas essas outras coisas do futuro ainda vão acontecer. Uma das promessas é a bem-aventurada esperança da igreja, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, para buscá-la no arrebatamento e após isso viver com Ele eternamente. Aleluia! Então, o Senhor Jesus, Ele virá nos buscar, certo? E a gente tem que estar firme todos os dias da nossa vida. A gente tem que estar firme nesta convicção, nesta promessa de que Jesus vem nos buscar. Nós não somos desse mundo, nós não viemos para ficar, nós somos peregrinos e forasteiros, como diz a palavra de Deus, né? E a Bíblia, quando a gente lê lá a igreja de Atos, eles viviam na iminência da volta de Cristo, eles já estavam na expectativa. Jesus foi elevado aos céus, na vista deles diz, os anjos apareceram e dizer, esse mesmo Jesus, ele voltará, né? Enfim, eu não vou entrar nessas questões, não. Eu vou citar outro texto. Eu vou dizer que Jesus disse que vem. E se ele vem, é porque ele vem nos arrebatar, não é isso? E a gente tem que estar nessa certeza, a gente tem que estar nessa convicção, nessa esperança. A gente não pode deixar roubar, para que a gente não deposite o nosso coração neste mundo, porque apesar de estarmos neste mundo, não somos deste mundo, né? Um dia estaremos com o Senhor e é preciso fé, confiança para que a gente foque nessa verdade. Amém? Vamos lá, continuando, certo? Diz assim, tem esses textos já aí, né? E texto de segunda. Antes de ler, perdão, irmão, eu não li essa observação ainda não. Aí, ó. Uma das promessas é a bem-aventurada esperança da igreja. Ah, sim, li, que é a volta do Senhor Jesus Cristo para buscá-la no arrebatamento e após isso viver com Ele eternamente. Aí tem Tito, 2:13, né? Que aguardamos a bendita esperança, e Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13-17, que fala justamente do arrebatamento, certo? Assim, você pode estar meditando sobre isso, para que a fé esteja sendo gerada cada vez mais nesta área, porque fé é por área. Veja aí que a gente está vendo, fé para as lutas desse mundo, fé para praticarmos o mandamento, fé para ser salvo, fé para nos firmarmos nas promessas, certo? E o próximo vai ver o quê? Fé para recebermos as bênçãos que são realidades, tá? Mas antes disso, a gente vai ver aí na apostila, né? Continuando, diz assim, para que a vinda de Jesus e as outras promessas sejam reais para nós, precisamos confiar em Deus, ou seja, ter fé em sua palavra. Bora abrir aí, por favor, Hebreus 10:35. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avolutado galardão. Tá vendo? Não rejeiteis. Porque necessitais de
paciência, perseverança, para depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, Jesus, e não tardará. Mas enquanto que ele não vem, o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que se retiram para a perdição, mas daqueles que se creem para a conservação da alma. Em aulas anteriores, a gente viu a aplicação desse versículo de uma forma, né, trazendo o seu princípio. Mas o que o Senhor está dizendo aí é em relação à sua vinda, né, também. Aí, em relação à sua vinda, nós precisamos ficar firmes. E nós precisamos não retroceder na fé. Mas, como ele diz aí no versículo 35, não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grande galardão. Certo? A gente precisa estar firmado para que a gente possa se manter na expectativa da volta do nosso Senhor. Amém? Então, continuando nas observações. 1. Diz assim: a fé que estaremos com o Senhor após sua vinda só permanece em nós se estivermos dando fruto do Espírito dentro do que conhecemos e entendemos da palavra de Deus, certo? Então, essa confiança, né? Só vai permanecer, a confiança de que estaremos com o Senhor quando Ele voltar, só vai permanecer em nós se nós estivermos correspondendo à nossa natureza, ou seja, andando no amor, andando no fruto do Espírito, segundo aquilo que já conhecemos e entendemos da palavra. Então, vamos ver aí na apostila o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, tá? 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 24 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com coisas incertas. Assim combato, não combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo, de alguma maneira, não venha a ficar reprovado. Certo? Então, é isso, irmãos. A fé que estaremos no Senhor, com o Senhor, só vai permanecer em nós quando a gente tiver uma vida íntegra, né? Uma vida santa, em correspondência à palavra de Deus, dentro daquilo que a gente já conhece e já entende. Veja que o próprio Paulo aí, ele dizia: eu corro, eu combato, eu luto, mas não é de todo jeito, não. Eu tenho um foco, eu tenho uma esperança, eu tenho um objetivo, e para isso eu esmurro meu corpo, eu reduzo ele à servidão, eu vivencio aquilo que eu já sei da palavra de Deus, porque tem um adversário que quer roubar a nossa coroa, que quer nos frear. Mas nesta corrida, nesta carreira, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, por isso que a gente tem que, irmão, cuidar desde já de estar vivenciando aquilo que a gente já sabe. A gente não pode estar brincando com o pecado. A gente não pode estar brincando com enganos. Porque o diabo, irmão, a gente precisa ter certeza. Ele quer nos tragar. Ele quer nos tirar da perfeita vontade de Deus. Foi assim desde o início. O que foi? Adão e Eva lá estavam perfeitos, né? Íntegros. Não tinham pecado, mas desde o início ele tenta o homem, né? Tentou Eva, Eva foi enganada. E aí Adão não foi enganado e aconteceu tudo o que aconteceu. Mas o diabo, ele é diabo desde o início e sempre será até o fim. Então eu e você que venhamos estar vigilantes, irmão, para que a gente possa se manter firme, né?
posicionado no amor, no crescimento que a gente já tem. Vivamos o que já alcançamos, para que a gente não venha estar retrocedendo, mas pelo contrário, crescendo dia após dia, dia após dia. Amém? Aí vem aí a observação número 2. Quanto mais tivermos fé para nos firmarmos nas promessas, as quais estão relacionadas à eternidade com Deus, mais nos desapegaremos das coisas materiais, certo? Podendo assim usufruir das bênçãos materiais conquistadas por Jesus na cruz, para nós com um propósito certo: suprir nossas necessidades, e abençoarmos intensamente a outras pessoas e a obra do Senhor, tá? Então, quando a gente leu que quando a gente tem uma confiança no Senhor, uma confiança na nossa esperança de que vamos estar com o Senhor eternamente, que aqui é uma fase e que aqui é tudo vai passar. Quando a gente tiver essa confiança, a gente vai cair uma ficha de uma forma maior, que não vale a pena se dedicar ao máximo às coisas aqui que são perecíveis, as coisas da terra, e principalmente aos bens materiais. A gente vê que a luta do mundo é de conquistas materiais, para ver quem é o maior, quem tem mais poder, quem tem mais influência, quem tem mais recursos financeiros. E esse não deve ser o meu e o seu estilo de vida. Recursos financeiros são importantes, sim. Tudo nesse mundo se move por meio de finanças. Porém, isso não deve ser o nosso objetivo de vida. Nosso objetivo de vida é crescer na palavra, viver Jesus. E essas coisas, quando vierem por consequência, né, de termos uma vida em obediência à palavra de Deus, a gente vai ter o equilíbrio de saber colocar cada coisa ao seu lugar, né? Como o Senhor disse, dai ao César o que é de César, Deus é o que é de Deus, no sentido, estou trazendo para a parte de quê? De que a gente não vai priorizar as coisas deste mundo, mas priorizar Deus, fazer a vontade dele. E assim, como diz aí que a gente leu, sermos canais para estar abençoando pessoas. Ter não só para si, mas para abençoar a vida de outras pessoas. Certo? Bora dar continuidade aí na apostila. Agora sim a gente vai ver que a gente precisa de fé para recebermos as bênçãos que são realidades. A gente acabou de ver que a gente precisa de fé para as bênçãos que são promessas, as que vão acontecer. Agora as bênçãos que são realidades, que a gente já pode usufruir hoje, certo? Aí diz assim: para usufruirmos das bênçãos que são realidades, nós precisamos confiar em Deus, que estas bênçãos já estão disponíveis para o presente, e exercitar essa fé, andar nela, chamando à existência essas bênçãos por meio da oração de petição. Aí tem aí Efésios 1, que fala que Deus nos abençoou, como a gente viu, nas regiões celestiais. Vamos abrir esse texto aí, por favor. Efésios 1, 3. Diz assim, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tá? Eu queria que a gente lesse para que pudesse gerar mais confiança, certo? Deus, o Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, ou por causa de Cristo, né? Então, há tudo disponível para nossas vidas em Deus. Agora eu e você precisamos conquistá-las por meio da fé, ou chamar à existência aquilo que existe no mundo espiritual a existir no mundo físico por meio da fé, da confiança da palavra de Deus. Vamos continuar lendo aí, por favor, na apostila.
Esse texto de Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, tá? Aí tem Romanos 4, este versículo de Romanos mostra que por causa da fé que Deus tem em seu próprio poder, Ele chama as coisas que estão no mundo espiritual a existirem ou existir no mundo físico. Vamos abrir Romanos. Romanos 4,17. Lembre, nós estamos vendo a fé para recebermos as bênçãos, né? Que são realidade. Aí diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que já fossem, né? O Deus que é o Deus de fé. Então, Ele quer que a gente tome o mesmo posicionamento, irmãos, eu e você. Que a gente chame a existência aquilo que Jesus conquistou para as nossas vidas. Como? Por meio da confiança. Primeiro, ter uma vida de estudo, uma vida de consagração, uma vida relacionada envolvimento com o Espírito Santo. A fé é gerada, quando a fé é gerada, a palavra tem que ser declarada. E quando a palavra é declarada, os céus entendem a mensagem de fé. E quando a mensagem de fé é entendida pelos céus, Deus se agrada. Porque Ele diz que para a gente agradar a Deus tem que ser por meio da fé. E quando Deus se agrada e vê fé, aí sim a manifestação vem, né? E essa manifestação pode ser assim, de uma hora para outra, ou essa manifestação leva-se um tempo determinado por Deus, certo? Como foi Abraão, levou-se um tempo, pai da fé. Mas também tem quando a gente ali ora por um enfermo e de repente, acontece na hora, né? Então, o tempo é Deus quem determina, certo? Agora a gente tem que crer para o já, para o hoje, essas bênçãos que são realidades. E assim, quando Deus vê fé, a coisa já está feita no mundo espiritual. Amém? E como já está feito no mundo espiritual, o que é que eu e você temos que fazer? A gente vai ver lá na frente. Continuar agradecendo. Já dei a dica, né? Ficar firme nas ações de graça, até que se manifeste. Mas vamos lá, voltando. A gente viu aí o texto, Marcos 11:22. No versículo 22 dessa passagem de Marcos, as palavras gregas que foram traduzidas por tende fé em Deus são mais bem traduzidas por tenha a fé de Deus, ou seja, tenha a mesma fé de Deus que Deus tem. Portanto, assim como Deus chama as coisas que estão no mundo espiritual a existir no mundo físico, nós devemos chamar as bênçãos que estão no mundo espiritual. Não foi lá que Ele nos abençoou? A existir no mundo físico, né? Aqui que a gente necessita. Fazendo a oração de petição. Ou seja, pedindo a Deus a manifestação. Certo? Precisamos ter essa prática também da oração de petição, chamando a existência aquilo que já é nosso. Observação. Em alguns casos, por causa da nossa fé, somente pensando, nós podemos fazer com que Deus manifeste bênção em nossas vidas. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, há uma possibilidade. Porém, a regra geral é através da oração de petição, ou seja, falar pedindo a Deus a manifestação da bênção, certo? Então, pode haver essas circunstâncias, já provei disso também, aquilo que a gente só estava pensando e de repente aconteceu nas nossas vidas. A gente nem pediu, nem chamou a existência, né? E ali o Senhor manifestou. Pode acontecer sim. Porém, o que Deus quer de nós é que a gente acredite nele, acredite naquilo que ele fez por nós e a gente tome posse da palavra e vá diante da presença do Senhor, chamando a existência. Amém? Bora aí continuar? Diz assim. 7 passos, certo? Para a oração de petição ser bem sucedida. Então, a gente vai estar estudando aí 7 passos, né?
7 formas que a gente deve seguir para que a gente venha ter resultados na nossa vida de oração e petição, certo? Porque Jesus já conquistou, mas não vem assim, um passe de mágica, não. Vem pela conquista da fé, a batalha da fé, a luta na fé, né? E como é que eu faço para lutar? E a gente traz aí, baseado na palavra de Deus, 7 passos que a gente pode fazer e fazendo o Senhor vai manifestar aquilo que está estabelecido na palavra, amém? Por que vai manifestar? Porque são coisas que estão escritas na palavra. Não é algo que o homem criou, não. É algo que Deus estabeleceu como um princípio na sua palavra, certo? O primeiro passo que Deus quer, dar o fruto do Espírito, ou seja, andar no amor de Deus dentro do que conhecemos e entendemos da palavra dele, tá? Então, dar o fruto do Espírito, andar no amor, andar na verdade, daquilo que a gente já sabe, é fundamental. Aquilo que você já sabe que tem que viver da palavra de Deus, viva. Aquilo que eu já sei, eu devo viver. A gente não pode estar adiando a prática, a obediência a Deus. A gente tem que colocar desde já. Eu já aprendi, eu vou fazer, eu vou praticar. Amém? Então, andar em amor. Aquilo que conhece, aquilo que entende, viver. Tem todos aí uns versículos. Esse texto de Isaías diz que são as iniquidades que fazem separação entre nós e Deus, certo? Gálatas fala do fruto do Espírito. João aí, 15:16, é aquele texto que fala que Jesus disse que ele nos escolheu para que a gente pudesse dar fruto. E esse fruto permaneça. Então, a vida de obediência em nós não é um dia, terça-feira eu vou obedecer, quarta-feira eu vou andar em pecado. Misericórdia. Não, eu tenho que obedecer dia após dia. Esse fruto permaneça, tá? E cada vez que a gente frutifica, anda em obediência, o Senhor vem, trata cada vez mais de nós e a gente vai dando mais fruto ainda. É assim que é a vontade de Deus. Então, o primeiro passo, dar o fruto do Espírito. Observação, você pode ver aí. Portanto, vemos que antes de andarmos em fé para receber as bênçãos, precisamos andar em fé para praticar os mandamentos. Amém? Lembra que a gente viu lá que a gente precisa de fé para obedecer a palavra de Deus? Então, primeiro a gente anda em fé para praticar os mandamentos, para então fé e usufruir aquilo que Jesus conquistou para nós. Segundo passo, vamos ver? Escolher textos bíblicos que fale sobre a bênção desejada. Exemplo, Isaías aí fala o quê? De cura, né? Que ele levou sobre si, então fala de cura. Filipenses 4:19 fala de quê? De suprimento. Tem promessas em relação ao suprimento. Ou realidade, né? Conquistada por Cristo. E Tiago 1:5 fala de quê? De sabedoria. O Senhor é o Deus que proporciona a sabedoria. Agora, nesse próprio Tiago aí, você vai estudar e vai ver que todo o princípio é baseado em quê? Em fé, em confiança. Mas o Senhor, enfim, o Senhor é o Deus que já conquistou isso para nós. Aí a gente precisa andar em amor e escolher um texto específico que fale da necessidade a qual estamos vivendo. Entendeu? Se é falta de sabedoria, é o Senhor que dá. Se é finanças, o Senhor já supriu nossas necessidades. Se Isaías, ele já levou sobre si. Se é cura, né? Isaías disse que ele levou sobre si. Então, irmãos, segundo passo é escolher o texto específico. E o terceiro passo, meditar. Meditar nesses textos até chegar à confiança, à fé de que Deus vai manifestar essa bênção. Então, é preciso desenvolver a meditação, né? O estar pensando naquilo que Deus diz. Porque a nossa luta de fé, nós vamos ser naturalmente conduzidos a como a gente falou lá no início, a perceber
o natural, aquilo que está à nossa volta, as circunstâncias. A gente vai ser levado para isso, aquilo que estamos sentindo, aquilo que a gente está vendo. E Deus diz o quê? Não. Para você conquistar em fé, você tem que parar de olhar para essas coisas, parar de olhar para os ventos, para tempestades. Eu não sei qual o vento tempestade que você está passando, mas Deus diz que a gente tem que parar de olhar para isso e olhar para o que Ele diz a sua palavra. Fixar a nossa mente naquilo que Ele estabeleceu, naquilo que Ele disse. É esse princípio que vai me dar a condição de, vamos dizer, ligar o botãozinho da fé lá e Senhor manifestar nas nossas vidas, né? Então a gente precisa, né, focar no que é certo, meditar no que é certo. Se você está doente, não medite na doença. Ela é real? É. Mas a gente precisa ver que é uma realidade superior, que é a cura conquistada por Jesus. Quando a gente crê na realidade superior do mundo espiritual, aí se manifesta no mundo físico. Amém? E assim, enfim, para toda e qualquer área das nossas vidas. Terceiro passo, meditação. Provérbios 4, 20. Guardando no íntimo a sua palavra. É o que a gente tem que fazer. O que é que guarda na nossa mente? Formação errada? Não. A palavra. O que a palavra diz. Porque o nosso Deus é um Deus justo, um Deus íntegro, um Deus fiel, um Deus que é capaz. Então, se ainda não aconteceu nas nossas vidas, não é por conta de Deus, é porque nós precisamos nos posicionar cada vez mais naquilo que Ele estabeleceu. Amém? Isso é o terceiro passo, né? E nos faz lembrar o quê? Que incredulidade, por isso que incredulidade é pecado. Porque quando a gente fica na incredulidade, a gente fica achando que Deus não é capaz, que Ele não pode, que não... E isso é duvidar do caráter de Deus. Não, Deus pode, Deus vai. Né? Que a gente duvide de tudo, de nós, menos de Deus. Amém? Porque Ele é um Deus fiel. Certo? Então, meditar. Quarto passo. Vamos ver aí o quarto passo? Baseado na palavra de Deus ou do Pai, a vontade dele, pedir a Ele, em nome de Jesus, a manifestação desta bênção. Crendo que já recebeu logo após orar. Certo, irmão? Então, andou no fruto do Espírito, andou no amor dentro do que já sabe. Escolheu o texto bíblico, meditou sobre isso, foi rompendo, né, com a meditação naquilo que Deus diz. Olha textos que falem... depois que meditou, aí a gente vai o quê? Baseado naquilo que Deus prometeu, naquele texto que a gente meditou. E na presença do Pai com ousadia, em nome de Jesus. Olha, bora abrir aí esse texto, 1 João. 1 João 5,14. Então a gente tem que lutar, irmãos. A gente tem que fazer algo. A gente não pode ficar passivo diante dos problemas, passivo diante das situações. Não, a gente precisa ver o que Deus estabelece na sua palavra e começar a seguir a risco aquilo que Deus diz. Só assim a gente vai começar a ver resultado nas nossas vidas. Se nós ficarmos só dependentes e ficar esperando, ai Senhor, e não fizer nada, nada vai acontecer. Nós precisamos ser aquele que vá à luta, por isso que é um combate, por isso que é uma guerra espiritual. Nós temos que ir, né, em frente, enfrentar o Golias que se levantar nas nossas vidas, usando as armas corretas, que o que Deus estabeleceu, né, a fé. Aí vem 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, isso é muito poderoso, irmãos, a gente tem que estar com isso bem firme em nosso coração, vê? Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha só. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, isso é majestoso. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmãos, Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus que Ele só quer de nós confiança. Ele diz: meu filho, olha, venha diante de mim, venha e me peça. Creia que eu estou lhe ouvindo. Creia na minha palavra, naquilo que eu estou dizendo, porque o maior interessado em manifestar na sua vida sou eu. Agora eu sou um Deus de princípios, eu estabeleci formas e eu preciso andar conforme aquilo que eu estabeleci.
e eu preciso lhe ensinar a andar conforme aquilo que eu estabeleci, né? Então, essa aula, essa noite, nós estamos aprendendo sobre isso mais. Então, precisamos ter essa confiança desse quarto passo, baseado na palavra, pedir em nome de Jesus, crendo, como diz aí 1 João que a gente leu, que ele está ouvindo o que está alinhado à palavra dele. Se ele nos ouve, temos certeza que o que pedimos, alcançamos, né? Iremos alcançar aquilo que lhe pedirmos. Então, que a gente possa desenvolver essa atitude de fé também, cada vez mais. Aí tem aí, ó, João 16:23. Tudo que pedides ao Pai em meu nome, tem que usar o nome de Jesus, amém? É no nome de Jesus, porque foi Jesus que conquistou para nós e ele estabeleceu isso, no nome de Jesus. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos dará. A gente tem que ter essa confiança. Deus nos ama, irmão. Nos ama além do que podemos imaginar ou pensar. E ele quer realizar nas nossas vidas. Agora a gente precisa crer, né? Agradamos a Deus quando cremos, fé. Aí tem um texto aí de Marcos 11:24. Bora ler de novo? Na verdade, bora ler. Marcos 11:24. 24 diz assim, ó. Por isso vos digo que todas as coisas que orando pedides, crede, receber e tê-las-ei. Tá vendo? Isso é Jesus falando. Crede. O que você está falando? Creia que vai receber, que você vai ter. Agora, se falar com medo, sem ousadia, não vai acontecer. É por isso que tem que seguir os passos anteriores. Tá andando em obediência, porque quando eu estou em condenação, primeiro eu fico sem na presença do Pai, né? Porque eu estou em consciência de pecado. Então, lança fora todo pecado. Pede perdão, a gente tem um advogado. Arruma a vida diante do Senhor. E aí vamos ousadamente, certo? Andando no fruto do Espírito, escolher um texto específico, meditar sobre isso e orar. Né? Orar em nome de Jesus. Aí, quinto passo. Ser específico no pedido. Você precisa ter certeza do que quer, né? Ser objetivo diante de Deus, é sem enrolação. É aquilo e pronto. É ser específico diante de Deus. Esse texto de Isaías, ele diz, né? Apresenta-me tuas razões. Entremos juntos em juízo. Certo? Amém, irmãos. Então, entendido até aí? Na próxima aula, a gente vai estar dando continuidade, certo? Nós paramos aí, né, no quinto passo. Na próxima aula, a gente vai prosseguir nesses conselhos, nesses passos que estão aí, nos ensinando de como a gente usufruir das bênçãos que já são realidades. Amém? Então, fiquem na paz e até a próxima aula, se Deus permitir.